Nossa conversa hoje é com o André Montenegro e é uma conversa que nós temos que valorizar muito porque a agenda do homem é puxada, é apertada, mas dessa vez deu certo, né, André? Realmente estamos aqui. Estava ansioso para vir conhecer o espaço. Parabéns, muito bacana. Vamos bater um papo, né? É isso aí. Aqui exatamente o nome já diz tudo. Pode conversar, é aqui onde a gente pega e explora vários assuntos que são inovadores, esclarece algumas situações do pessoal aí que está nos assistindo. E André, eu sei que você tem uma relação aí, né, histórica com a construção civil. Não só aqui, Fortaleza, Ceará, mas no Brasil, com um método revolucionário. A Olé Casas está aqui no painel com a gente. E eu acredito que tem muita gente que nem sabe, né, o quão rápido se consegue fazer uma casa hoje. Uma coisa tão importante, um sonho da família, né? Conta pra gente aí como é que isso começou, como foi a ideia. A gente já vinha observando no mercado imobiliário e no mercado em geral, né? Uma crise crescente de mão de obra. E há 16, 17 anos atrás, nós começamos a pensar em trabalhar na, na classe econômica. Por conta que estava mudando os, os macros, né, da macroeconomia em relação a juros, em relação à estabilidade financeira e principalmente com o advento da lei do patrimônio de afetação e de alienação fiduciária para imóvel, que permitiu que os bancos, né, com essa segurança jurídica, investissem em imóvel. Antigamente nós mesmos financiávamos as nossas casas. Eu me lembro quando eu comecei a construir, eu financiava uma casa em 48 meses. Não é papel do consultor financiar imóvel. E aí os bancos entraram com toda a força no mercado imobiliário, porque tinha segurança de reaver seu imóvel dos maus pagadores. Tem toda a estrutura, né? A Caixa, ela é, eu acho que é a principal, não, será? Hoje a Caixa realmente ela que financia. Ela tem 75% do mercado de financiamento de imóvel. Mas era assim. Aí o que é que aconteceu? Com o pagamento foi aumentando os prazos. Os bancos entraram, vou financiar em 5 anos, depois vou financiar em 10 anos, em 20 anos, em 30 anos. Hoje se financia uma casa em 35 anos. Com isso, a prestação cabe no bolso. E qual é a entrada, André? Né? Qual é o percentual que a pessoa tem que ter aí A, para. a Caixa, na realidade, os bancos financiam 80% do valor do imóvel. A pessoa tem que ter os 20% Certo. para dar de entrada. Né? Então, com isso, abriu o mercado para a construção de baixa renda, inclusive. A gente só construía imóvel para alta renda, porque era quem tinha dinheiro para pagar. E a gente financiava. Quando entrou, quando entrou a alienação fiduciária e a lei de patrimônio de afetação, aí o mercado, os bancos criaram confiança e começaram a investir. E aí a prestação come no bolso e você podia investir no mercado de baixa renda. Mas tinha um problema. O mercado de baixa renda, ele é o imóvel é muito básico. Né? O imóvel é um imóvel bem feito, mas de baixo custo, onde você não tem valor agregado do imóvel. O que é que eu chamo de valor agregado do imóvel? Você não tem um porcelanato, né? Você não tem uma pintura boa, você não tem uma porta boa. E isso esconde a forma antiga de fazer imóvel. Para você ganhar dinheiro na Baixada, você tem que ser competente na construção, tem que ter produtividade, economia de escala, porque você não tem valor agregado. Então você tem que ganhar na escala e na competência de construir. Leva em consideração a família tradicional de quatro indivíduos, são dois quartos, como é que é o Dois tamanho aí? quartos, sala, cozinha e banheiro, é isso Certo. mesmo. É, casal e dois filhos, né? Perfeito. Casa de 50 metros, 45 metros, 50 metros. Então eu comecei a pensar que eu tinha que trabalhar com uma construção mais econômica e que me desse também economia de escala. Tem que ir para o pré-fabricado. Aí começamos a desenvolver.
tecnologia, né? E começamos, foi difícil no começo, porque construção é o seguinte, cada protótipo é uma fortuna, né? Não é diferente de um protótipo, eu vou desenvolver um copo. Não, vou fazer uma casa e prototipar ela. É caro. E a gente começou com muita dificuldade e chegamos numa tecnologia que é a tecnologia que nós usamos atualmente, desenvolvemos muito ainda e hoje chegamos assim, a fazer uma casa em 5 dias, né? Nossa. 5 dias. E É por isso que o nome é Olé. É porque é rápido. Olé. Não, o Olé foi um nome engraçado, que quando a gente começou a pensar no nome, né? Vamos botar o nome, botamos Casa Fest, Casa Rápida, aí inventamos um bocado de nome. Aí chegou um amigo meu e disse, André, cara, tem um carro Gol. O que é que Gol tem a ver com carro? Né? Com carro? É, Não tem nada a ver. Então vamos botar um nome alegre que identifica uma alegria, identifica o povo brasileiro, que é Olé. Eu digo, pai, tô dentro. Olé Casa. Aí é fácil de colou, pronunciar, passou a inesquecível. anunciar e o nome, né? Para cima, Pra né? cima, alegre, né? Deu um olé no aluguel, tal, né? Deu um olé no aluguel. Aí, Foi. essa era outra pergunta que eu ia É, fazer. André, a pessoa vai lá, encaixa o FGTS nesses 20%, né? É a hora que ele consegue utilizar e tudo. E deve ter casos que a pessoa, ao invés de estar pagando o aluguel, está pagando o imóvel, que vai ser seu, sempre, com um valor menor do que o do aluguel, ou não? sempre. Geralmente bem menor do que, mais barato que aluguel. Hoje, estou fazendo casa em Taitinga, casa no valor de 170 mil, que a prestação gira em torno de 400 a 550, dependendo do cliente. Rapaz, é uma prestação de uma moto. Claro que É, num prazo muito mais estendido, e mas uma cidade vizinha de Fortaleza. 30 minutos você gasta de lá para o centro de Fortaleza. Né? A cidade dormitório, né? Hoje Taitinga é uma cidade dormitório, as pessoas estão construindo muito lá. A gente está lá, mas estamos em vários lugares do Brasil, né? Nós já fizemos 30 mil casas nesses anos todos. não. Muita casa. E aí você já foi presidente do Sinduscom, ou seja, sempre atualizado aí com as tecnologias mais estado da arte, É, né? E conseguiu transportar isso para uma pessoa de baixa renda que vai morar numa casa muito bem construída, claro, sem luxo, né? sem Sem luxo. adorno. É uma casa barata, uma casa de baixo custo, embora bem feita. Né? Bem feita, com uma casa que é controlada dentro de uma fábrica, né? Nós fazemos umas pequenas fábricas dentro do próprio canteiro, que ali você tem todo o controle de qualidade. As paredes saem exatamente iguais umas às outras. Diferente você botar um pedreiro em cada casa, cada pedreiro vai fazer uma casa diferente. Lá não, as paredes são todas iguais, com controle de qualidade, com velocidade. Então as vantagens são essas. Você consegue reduzir em torno de 50% da mão de obra. Era isso que eu estava pensando. É, Você vai precisar de muito menos pedreiro, que hoje em dia muito menos. é muito difícil, Eu né? Ter reduzo essa mão de obra. 75% do pedreiro na obra. Você não tem mais pedreiro, né? A idade média hoje do pedreiro na cidade de Fortaleza é 47 anos. Ou seja, envelheceu, né? Ou As seja, pessoas os não mais querem ir novos para a não querem. construção civil. Aí eu digo que sempre as pessoas têm que estar antenadas. São nas necessidades que aparecem as oportunidades. Então, eu vendo esse problema lá atrás da mão de obra, foi que eu investi no pré-fabricado. Por quê? Porque vai faltar mão de obra. Hoje eu estou nadando de braçada enquanto as pessoas ainda estão construindo tijolinho em cima de tijolinho. E essa indústria, ela é móvel e quanto tempo você leva, por exemplo, um novo loteamento? Alguém que está nos assistindo agora, o cara quer virar né, ele é dono do terreno, quer incorporar, enfim, quer fazer e entra em contato com você. Em quanto tempo você leva essa estrutura e consegue transformar o terreno dele no... Eu começo, as nossas fábricas são muito, eu chamo a Aulé uma tecnologia de guerrilha. Eu monto uma fábrica, 15 a 20 dias a gente está começando a fabricar a casa dentro do loteamento dele. A gente trabalha com franquias também, né? Eu franquio minha tecnologia para vários estados do Brasil. E aí nessa franquia vai private label, a pessoa lá usa a marca dele e você fornece a tecnologia, como Eu é que é? forneço a tecnologia e ele é a consultora dele. Né? Ele só vai construir com a minha tecnologia, né? Entendi. Então ele
A casa, na realidade, a minha tecnologia, a minha casa é de alvenaria, como qualquer outra casa. A minha inovação não é de produto, é de processo. Eu inventei um processo de fazer alvenaria mais rápida, com alta produtividade e com alta qualidade. Então, assim, é uma tecnologia que não tem rejeição cultural. A minha casa não é de papelão, não é de plástico, não é de ferro, não é de madeira, é de alvenaria, tijolo, cimento, areia, Uhum. como uma casa que todo mundo sonha em ter. E isso deve a vantagem, né? Você não tem aquela rejeição cultural, não, minha casa é de madeira, sua casa é de alvenaria, como qualquer outra casa. Genial, André. E hoje em dia tem a segunda geração já aí também, né? O Felipe já está Já, caseiro. já, já, meus filhos já estão na empresa, né? E eu tenho várias frentes, eu faço com essa mesma tecnologia, eu faço muro. Tenho murado aí um bocado de terreno de várias construtoras grandes aí, a gente consegue murar uma quadra em 2 dias. 2 dias eu muro uma quadra todinha. Rapaz, isso com a atual insegurança, né? Nós temos um problema muito forte de segurança no país. Hoje em dia, a própria insegurança, a legislação e tudo, eu acredito que seja uma É, boa ideia você ter seu terreno bem murado, né? a legislação exige que as pessoas murem seu terreno e cuidem do seu terreno, né? Os vazios urbanos estão aí, não pode ficar abandonado. Hum, Você abandona um terreno, não está murado, tá ali é um lugar que pode se proferar doenças, né? O mato cresce, Enfim, insetos, bichos, né? Além de estar vulnerável à invasão, né? À invasão do esse é um terreno, ponto. né? André, e FIEC, e o mundo corporativo, né? As associações, ou seja, essa troca de conhecimento, você também tem essa. Eu senti necessidade de me associar a outras empresas quando eu comecei a minha vida empresarial lá na região leste de Fortaleza, ali nas Seis Bocas, ali na Wharf Soares. Eu comecei a construir ali, um dos mesmos construtores daquela região ali. E aí, me Ali nessa época era comparado a que lugar de Fortaleza? Porque agora ali é a tipo, queridinha, né? tipo Eusébio, Era o né? Eusébio, Era o era o Eusébio de Eusébio antigamente. antigo, né? Que as pessoas começaram a construir casas para classe média, que não tinha casa, né? Uhum. Ali comecei, eu fiz muita casa ali, devo ter construído umas 2.000 casas ali de alto padrão, né? Classe média para cima. Mas aí as construtoras, falando com os amigos, aí a gente tinha muitas dúvidas, muitos embates com órgãos públicos, né? Com aprovação de projetos, fiscalizações, acesso à água, à energia, e a gente sentia a necessidade de se associar. Eu criei uma associação chamada Agrega. O nome é bom. Associação das Construtoras da Região Leste. Aí nós nos juntávamos, a gente fazia pleito junto à Secretaria do Meio Ambiente, tínhamos palestras. Foi quando eu fui abordado uma vez pelo presidente do Sinuscom, Carlos Fugita, né, pelo Carlinhos. Uhum. Disse, André, que associação é essa que tu tem, cara? Não, eu digo, rapaz, associação. Aí eu digo, rapaz, tu não quer vir para o Sinuscom, não? Eu digo, não quer Sinuscom, sabe nem o que é Sinuscom. Aí eu digo, o sindicato das construtoras, tá, rapaz, bacana, deixa eu levar para o grupo. Aí, vamos aí, eu digo, rapaz, eu vou se levar meu grupo todo para dentro. Entrou um lote logo para Aí então, vocês. foi muita gente foi para o Sinuscom depois disso. Né? E aí eu comecei minha vida sindical dentro do Sinuscom, comecei como diretor de meio ambiente, se não me recordo. Aí fiquei 2 anos, depois fui ser vice-presidente da área imobiliária, né? Área imobiliária, substituindo meu grande amigo Gama, que foi para a FIEC, ser diretor financeiro, ou era administrativo, não me recordo. O Gama, que é o pai do Do Gaminha, que é Gaminha. diretor do Fortaleza Aí tem esse atualmente. defeito. Tem esse defeito. Aí tem que ter humor, não pode conversar também, tem que ter humor. Rixazinha Tem tem. esse defeito, né? Se alguém que está me assistindo agora ver as coisas da Campos, pensa que eu sou ferroviário. Aí pronto, já fechou. Ceará, que você deve ser Sou Ceará, né? Ceará. Eu não torço ferroviário, não, é por enquanto só pela resenha, vamos nessa. Aí, o... depois eu fui para ser vice-presidente da imobiliária e depois tive a honra de presidir um sindicato que, né, muito combativo, um sindicato grande, forte, muito
tem muita participação, né? Muita representatividade, né? E me ensinou muita coisa, né? A gente conheceu, fez um network interessante, e defendemos os interesses, primeiro os interesses da sociedade e depois os interesses do nosso sindicato. E agora, o convidado, né, a 2019, a assumir a vice-presidência, uma das 4 vice-presidências da FIEC, com o meu amigo, primo, Ricardo Montenegro Cavalcante, né? E estou lá agora, também muito bacana, a gente tem, assim, é uma doação, né? A vida sindical é uma doação, você não ganha nada por isso, assim, financeiramente, mas você, o cara que está à frente das decisões, né? Faz um network interessante, acumula Acumula muito muito conhecimento, né? conhecimento, entende mais de como funciona tudo, né? Tem um bom, assim, você consegue se relacionar com o poder público, né? O lado público e o lado privado, e você tira grandes ensinamentos, né? E também contribui, né, com a tua categoria. Isso me motiva bastante. Recentemente tivemos missões interessantes também, né? A gente faz Você foi para a missões. China agora, né? É, o Ricardo, ele todo ano faz missões empresariais, né, de imersão em alguma universidade. Nós já fomos para Harvard, nós já fomos para Boston, né? Nós já fomos para Barcelona, nós já fomos para Inglaterra, Londres, universidades interessantíssimas, muitas novidades. E por último, acabei de chegar, nós fomos para Hong Kong, China, que impressionou bastante, né? Traça um paralelo, André, para a gente. Assim, quem está nos assistindo, eu acho que a grande curiosidade hoje das pessoas, até com esse momento global, né? O mundo ele encolheu, né? As distâncias hoje em dia são medidas em tempo. E como é que está hoje em dia aí? Vamos falar só de três, né? Vamos falar Brasil, Estados Unidos e China, né? Porque a China impressiona. Eu tive a minha melhor escola, né? Dentro da General Motors, passei 8 anos lá, indústria automotiva. General Motors já foi a maior empresa do mundo em determinado momento, né? Continuou uma das maiores do mundo durante muito tempo. Detroit era a capital mundial do automóvel. E eu digo para muita gente que ainda torce o nariz para carro chinês e fala de carro elétrico. No bom cearense aqui, tem muita gente que pergunta: pois o nome é Converse ou Converse? Eu digo: se você estiver aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, é Converse. Se você estiver sendo atendido pela nossa filial lá de Miami, é Converse. E eu digo a mesma coisa: o carro a pilha, que é o que eu estou utilizando hoje, né, no bom cearense, na hora que você pega um carro que tem 531 cavalos, um design absurdo de lindo, né? Que a primeira revisão do carro com 1.000 quilômetros, a segunda com 20 mil, a cada de 20 mil. Primeira revisão não paguei nada pelo carro, né? Vou falar aqui para não fazer mexão de ninguém não pago, mas é um carro chinês e eu estou impressionado, né? Então, situa a gente aí nessas três esferas aí, Brasil, Estados Unidos e China. Você que já andou nas três, né? Vive numa e já andou em todas. Como é que, como É, é que eu foi? tive uma experiência muito interessante na minha vida, há muito tempo atrás. Eu fui consultor do Banco Mundial uma época da minha vida e visitei mais vários países, né? E eu sempre digo, um país, para ele sair do subdesenvolvimento, ele tem uma linha de corte. E essa linha de corte, para mim, assim, são direitos iguais na partida, né? O que é que significa direitos iguais na partida? Um país que todos têm direitos iguais na partida é um país desenvolvido. As pessoas, o filho de um pedreiro meu tem as mesmas oportunidades do meu filho, né? Então, aí você vai ter um país igual. Educação, saúde, né? E moradia. E depois o cara escolhe o que, é que ele vai ser na vida. Mas direito de jogar na partida é tudo. Porque o que é que nós estamos criando? A gente cria muita desigualdade, né?
filho do pedreiro meu não vai ter a educação que um filho meu tem. Uhum. Tá distante. Então você cria uma massa muito pesada para você carregar depois. Aí vem essas políticas assistencialistas, né, que não resolvem muita coisa. É interessante, momentânea, devia ser momentânea, e depois essas pessoas deviam, né, ser melhor encaminhadas. Então, A, direitos comemora- iguais. a comemoração deveria ser na saída É, e do não na entrada. assistencialismo. Então, direitos iguais na partida. E aí você vê, os Estados Unidos, tecnologia de ponta sempre vai ter, né? Investe muito em pesquisa. Então, mas o que me impressionou nessa visita à China foi que um domingo de folga nosso, o reitor Valim, do IFCE, me convidou para ir numa escola politécnica na qual ele tinha sido convidado para visitar. Não era uma visita oficial do nosso programa. Era um dia livre, em vez de fazer compra lá, eu fui visitar. E chegando lá, era uma escola politécnica de jovens e tinha também a parte de formação universitária, mas era uma formação técnica. Jovens de 13, 14, 15 anos desenvolvendo pesquisa para BYD, BMW, todas essas grandes companhias de carro sendo lá querendo pegar os caras para pesquisar para ele. Adolescentes. Adolescentes focadíssimos, No professores muito domingo. focados, domingo, todos Nossa. muito esperando a gente para conversar, todos muito empolgados. Eu fiquei impressionado assim com essa formação violenta de mão de obra. E eles têm também, o reitor falando, que eles têm aulas de comunicação. A comunicação, para eles aprenderem a vender os seus produtos, de marketing, de tudo, porque aqui a gente quer formar empresários. Tem a mão de obra mesmo, mas também o cara pensar com a vida, com a visão de empresarial, de ter resultado, de da sua empresa. Então, assim, soltando milhões desses caras todo ano. Né? A diferença está em formação de engenheiros. Quantos engenheiros a China forma por ano e quantos engenheiros o Brasil forma? A modificação do país, o crescimento do país, o ganho de produtividade, que é o resultado desses grandes países, são investimentos em engenharia. São as ciências, né? Física, matemática, né? Química. Eu vi lá na Universidade de Hong Kong o desenvolvimento de novos materiais, comparando o peso do aço, o peso do alumínio, e eles criaram uma liga que pesa 10 vezes menos que o alumínio. E a resistência é 3 vezes a do alumínio. Nossa. Você usar em aviões, usar em carro. Então, assim, é sem falar da inteligência artificial, que foi o tópico, né? Computação quântica, que os caras também estão pesquisando muito, vai ser a grande revolução dos computadores, né? E a inteligência artificial. Tudo lá gira em torno da inteligência Isso artificial. que você falou, eu tive em São Paulo e no Summit lá, tava o pessoal da BYD, ele tava falando que a BYD, ela tem 10 vezes mais engenheiro PhD do que a segunda montadora. Imagine o diferencial É isso. disso aí, né? E agora está chegando aqui no Brasil a Denza. A Denza é como se fosse a Lexus da BYD, né? A Toyota tem a Lexus, a Mercedes tem a MG, a BMW tem a série M. Então, a Denza, ela foi uma joint venture da Mercedes-Benz com a BYD, que durante 10 anos a Mercedes foi reduzindo a participação e a BYD foi adquirindo essa participação. Hoje a Denza ela é total da BYD, a Mercedes não tem mais participação, mas com toda a tecnologia da Mercedes dentro dos carros Denza. Então chega uma nova leva, né, para quem já está assustado aí com esse navio que vem o lotado de carro BYD, chega uma nova leva Impressionante. de alto luxo agora. É assim, as teclas de carro elétrico através sem volta, né? Eu, inclusive, agora, nós temos uma joint venture aqui no Ceará com uma empresa chamada Viana e Moura, que é uma empresa do grupo Bateria Moura.
Então, dentro das nossas obras aqui, a gente implementa a metodologia da indústria automobilística, a confecção das casas, Interessante né? isso. Aí junto o método construtivo com a metodologia. Então, assim, é interessante se ver que na minha obra é assim, muito sutil o detalhe, mas eu não tenho cargo, eu tenho posto de trabalho. Ah, o cara é pedreiro? Não, ele está naquele posto de trabalho para me medir a produtividade do cara. Porque como é que é hoje a construção civil? Chega o mestre de obra, o engenheiro no dia, aí eu chamo o pedreiro e tal. Pedreiro, hoje você vai fazer a calçada daquela casa. O cara vai lá e faz a calçada. Amanhã, esse mesmo cara, ele vai rebocar a parede de uma casa tal que estava precisando reboco. No outro dia, ele vai sentar o piso de outra casa. Então, ele não tem um trabalho repetitivo. Então, ele nunca vai ter. Você não vai medir a produtividade desse cara. Nas minhas obras, não. 5 pessoas fazem a casa do começo ao fim. Eu meço a produtividade desses caras dentro da casa. Eles fazem o piso, eles mesmos fazem, botam as portas, eles mesmos pintam a casa. Então, é muito repetitivo. Então, eu tenho condições de medir a produtividade. Perfeito. Né? É um detalhe sutil, mas é a E eles verdade. acabam fazendo mais bem feito, né? Bem Porque eles feito e já muito têm o. repetitivo. Aí fica um querendo fazer mais rápido que o outro. Outra coisa interessante, utilizando a metodologia Toyota, né? Para cada 11 pessoas eu tenho um supervisor. André, só uma parte. Estamos falando aqui de Toyota e tudo. Hub Automotivo é uma startup, está nascendo agora, o aplicativo está ficando pronto, na qual qualquer proprietário, né, vamos chamar o proprietário de sócio, que são um clube, Né? né, que tenha qualquer necessidade, qualquer dor com seu veículo, seja da lavagem, seja de uma troca de óleo, uma revisão, um sinistro, um financiamento, a troca ou a compra, né? Entra em contato com o Hub Automotivo e tem uma equipe lá capitaneada pelo Balu, que é o Edivaldo. Ele foi mais de 20 anos gerente de concessionária e hoje em dia ele assume o posto aí, né? Ele tanto é o garoto propaganda, como é o homem de frente, como é o avatar, porque nós vamos para o Brasil inteiro com o Hub Automotivo e para solucionar qualquer tipo de problema relacionado inicialmente a veículos leves, né? Carros e motos. Um exemplo, eu gosto de moto, meu hobby é motociclismo, nós vamos sair com um passeio de moto às 7 horas da manhã do posto de gasolina que nós marcamos a saída. Então a saída às 7 horas da manhã tem que estar tanque cheio, pneu Tô- calibrado, motor ligado porque está saindo. é, E um dos nossos amigos tinha conseguido sair com a moto de casa para o posto, quando chegou lá no posto ela não ligou. Uma moto BMW, né? 1.250 cilindradas e tudo, 7 horas da manhã num domingo. Parecendo coisa da China, viu? Também era domingo. Aí o cara pegou e disse: rapaz, vocês vão indo aí e tudo, que eu vou deixar aqui, depois eu volto para pegar. Eu digo: não, peraí, meu amigo. Aí acionei o Hub Automotivo, com 20 minutos chegou o cara com a bateria, esperamos 20 minutos, claro, meia horinha ali, trocou a bateria e ele seguiu viagem com a gente. Então, o Hub, beleza. o Hub Automotivo não está tão rápido quanto a Olé, não, mas está Mas tá no tá, caminho. tá bacana. Parabéns, parabéns. Então nós temos muitos engenheiros dentro da obra. Uma obra como a nossa, na verdade, as construtoras querem botar um engenheiro. A gente deve ter uns 10 engenheiros. Porque não tem erro. A gente foca no defeito zero também, né? E alta produtividade que se paga essas pessoas. Então é interessante e tem que se investir nisso. A gente vem desses países aí e vê o exemplo. Nós estamos muito distantes por causa da educação. Temos evoluído, não tenho nem dúvida. Eu acho muito interessante o programa desses governos que tem aí a das escolas integrais. Mas nós temos que focar mais em ciências, né? Matemática, física, química. E parar de discutir esse negócio de gênero, se é homem, se é mulher e tudo. É, Pai, deixa isso para quando for a hora, né? Eu eu acho acho, que, eu acho que nós perdemos muito tempo com isso também. Eu não estou querendo fazer eu nenhuma acho crítica interessante, nenhum né? lado nem É, outro. porque os caras focam mesmo em resultado. Resultado. Enquanto o chinês está estudando física, química, matemática, ou seja, o que ele vai aplicar amanhã, né, para desenvolvimento próprio e tudo, eu acho que esse tipo de distração
vamos dizer distração, a assim, palavra é essa. acaba que nos leva, eu vou dar alguns dados aí do nosso segmento, né? O Brasil era o segundo país de maior tempo de tela no mundo, André. Hoje é o primeiro. E tempo de tela não quer dizer qualidade. Quando você vai para o Oriental, apesar deles serem extremamente desenvolvidos tecnologicamente e tudo, eles estarem muito mais, né, aptos a manusear qualquer tipo de computador, de celular, smartphone do que nós, as crianças eles preservam. Não existe aquela da criança estar dando trabalho, até porque a criança normalmente é mais disciplinada, toma aqui o tablet, É, toma aqui o se isola smartphone, ali. isso, e para de fazer barulho, para de pedir alguma coisa. Não, não tem esse hábito. Então o que acontece? Apesar deles estarem muito ligados, antenados, up to date, eles não têm o tempo de tela, porque eles reservam, né, tanto para o estudo como para o bem-estar, né? Tem aquela coisa do japonês, né? E do chinês. Não é muito comum você ver os obesos, né? Não, são não. Aquilo ali é milenar, aquilo ali ele É, já vem com é a hábito cultura. alimentar também, né? Hábito alimentar. É, realmente a gente precisa. E é um caminho muito longo a se percorrer. Para tirar esse atraso aí não é fácil. Você vê o Brasil em excelência no agronegócio, né? Que foi investido em tecnologia, se investe muito, grande produtividade. O agro, nossa, é muito bom. Né? Mas a indústria ainda está perdendo muito, né? Precisa se atualizar mais. O Sérgio Benevides esteve aí, onde você está, eu entrevistei aqui também, ele estava falando do agro, né? Ele é do grupo da Casa dos Ventos e tudo, né? Participou aí da, da caça aos melhores terrenos para implantar as usinas Usinas eólicas e tal. eólicas. E no começo ele contando aqui pra gente que no começo eles compravam, depois passaram a arrendar, e aí entraram os concorrentes, e aí virou uma caça, ele saía aí pelo meio do mundo. Eu dizia, rapaz, era parecido com aquele filme Caçador de Tornado ao contrário, né? Você estava em busca de um vento bom, mas tinha que achar aquela área, tinha que negociar aquela área, tinha que reservar aquela área, porque ali o potencial energético era maior. Mas ele estava falando com algumas culturas, assim, que o agro é sensacional. O algodão, do qual ele é apaixonado, conhecedor, né, um especialista, Algodão. ele falando, o algodão, inclusive o algodão brasileiro, é a maior escala hoje mundial. Né? Se fala muito no algodão egípcio, se fala muito no Pima, né? A qualidade dessas camisas hoje em dia, que tem várias famosas e tal. Mas ele disse, olha, isso aí o nicho disso aí é 10%, 15%, né? O tecido tecnológico e tudo. O que realmente o algodão em escala que precisa sai muito do Brasil, um algodão que melhorou muito de qualidade, né? Quando se fala do algodão egípcio, fala muito da extensão da fibra, né? Porque ele tem uma extensão natural maior da fibra, mas não tem tanta escala assim. E ele comparou o que nós somos muito bom também, além do algodão, por exemplo, falando de Brasil. A tecnologia que o Brasil tem no plantio de soja, cada hectare de soja, a produtividade do Brasil, não tem ninguém no mundo que consiga, né? E já no milho, nós não somos os melhores. Os americanos são melhores porque eles tiram o álcool dele Do do milho. milho, né? Mas o agro realmente é uma locomotiva. Assim, eu tenho a impressão, André, que tem alguns setores da economia que eles são pilares, eles são fundamentais, né? O agro é um, a construção civil, da qual É você outro, tem com aí certeza. uma vida já na. A construção civil é a única indústria que tem em qualquer município do Brasil. Todo canto tem um Não tem. depósito de construção, tem uma olaria, né? Então é uma indústria que ela é muito ativa, porque tem em todos os municípios do Brasil. Agora eu vou fazer três perguntas. Aí Tá, para o André Montenegro, né? vamos lá. Primeiro, gestão de tempo. Porque você é um cara que eu vejo, né? Eu só falta ver em dois lugares ao mesmo tempo. Consegue fazer vários compromissos, né? Sempre tem uma coisa que eu aprendi quando eu estava na GM, é acessível, porque disponível ninguém pode ser, né? Quem tem muita ocupação não pode ser disponível, tem que ser acessível, sempre dá retorno e tudo.
qual é o segredo aí da gestão de tempo, que é o recurso mais valioso que tem? Você tem que priorizar, né? Assim, você botar uma escala de prioridade na sua de importância nos seus negócios, nas suas atividades. Eu priorizo muito o meu trabalho, a minha atividade física que eu faço diariamente, cuidar da saúde, importante, alimentação e saúde. Senão você não tem energia para trabalhar. E também o bem-estar familiar, né? Eu sou um cara muito apegado a meus filhos, a meus netos. Todo dia eu falo com meus 4 filhos e vou pegar meus netos no colégio também todo dia. Às vezes eu tenho que comer um almoço, marque almoço comigo depois de 1 hora. E eu acho que isso é uma prerrogativa de engenheiro, nós somos muito rápidos, né? Em raciocínio lógico, a gente resolve as coisas muito rápido. Uma coisa que eu aprendi no Banco Mundial, eu lembro que a gente tinha umas reuniões diárias às vezes, e tinha um corredor com várias salas, uma de frente para a outra, onde eram colocados todo dia na porta da sala os horários de início e término De das cada reunião. reuniões que iam ter naquelas salas. Então, sala 1, reunião de 7h12 a 8h41. Assunto está lá. E aí tinha 5 minutos de tolerância para sair e a outra turma entrar. Nunca atrasava a reunião e nunca passava o horário da reunião. O horário era, começava a tal hora, podia terminar antes, nunca terminar depois, porque tinha as pessoas esperando para entrar na sala. Então, isso torna você um cara muito objetivo. Você não pode ficar fazendo círculo. Tem que ser muito objetivo nos assuntos e resolver, entrar para resolver. Aprendi que as coisas importantes que eu aprendi na minha vida, com o Dr. Léo Simples, que era um tax manager do banco, e ele dizia que se você quer ter sucesso na vida, faça parte da solução. Então, foque no resultado para fazer parte da solução. Então, eu consigo administrar, nem sempre dá tempo para tudo, mas a experiência, né, desses anos, 43 anos de empresário, você vai sabendo resolver os problemas com mais tranquilidade. E obrigado por ceder esse tempo para a gente aqui, E viu? é isso, um prazer. Aí eu vou pegar uma frase de um empresário que eu admiro muito, né? Me espelho. José Dias de Macedo escreveu Parece que foi amanhã, um cara à frente do tempo dele, né? A expressão é Parece que foi ontem. Ele escreveu um livro chamado Parece que foi amanhã. Impressionante. E ele disse que o segredo dele foi sempre se cercar de pessoas melhores do que ele. Ah, com certeza. Dica para a escolha de sócio parceiro, É, gestores das suas gestor, empresas. claro. Como é que o André, para quem tá sem esses 43 anos de experiência, como é que o André faz essa seleção? Primeiro o sócio ele tem que agregar de alguma forma, né? O sócio ele tem que ser um cara complementar, então agregando, né? E os valores do sócio também tem que ser uns valores parecidos. As empresas têm que ter, né? Quando nós nos juntamos a Moura, né? A Viana e Moura, né? O meu filho, o filho do pessoal da Moura, os executivos, tinha a mesma sintonia, os mesmos valores, os mesmos propósitos, né? Que é ganhar dinheiro, né? Fazendo bem e realizando. Você ganhar dinheiro com a baixa renda é uma arte, viu? Nós fazemos social ganhando dinheiro. Então a gente tinha esse propósito, por isso que a gente tinha que se encaixou também. Então, é escolher as pessoas certas. O sócio sempre tem que somar. E separar bem os trabalhos. O que vai fazer o quê e o que não vai fazer. E sempre os melhores, claro. Sempre eles serão os melhores. Meus estagiários são todos os melhores alunos da UFC. Eu tenho uns professores amigos. Eu falo, manda mais um aí, mas eu quero aquele, daquele nível, né? E hoje Eu quero aquele que vai trabalhar, não vai me dar eu tenho, trabalho, eu tenho não. um sócio da empresa hoje que era um estagiário e hoje é um dos sócios da nossa empresa. Bacana. André, e agora saindo do mundo aqui para o Brasil, né? Falamos aí do Brasil, Estados Unidos e China. Como é que o Ceará está nesse contexto aí? Qual é a sua visão aí dentro do momento local, da economia? O Ceará, a gente sabe que hoje em dia tem eu vou chamar de gastos, né? Porque os números são tão altos que às vezes passam do
do investimento em publicidade, isso de uma forma geral, como é que você vê a competitividade do Ceará aí dentro do Brasil? Como é que está essa... Assim, só na necessidade que aparecem as inovações, né? O Ceará é um país, é um estado que tem muita carência, né? Nunca teve grandes recursos naturais, mas é um estado hoje privilegiado, por incrível que pareça, por ter um clima e uma localização muito interessante. O clima para as energias renováveis, que hoje o mundo gira em torno da energia. Hoje, você consome com tecnologia da informação em torno de 2 a 3% da energia do mundo. Até 2030, você vai ter que ter 20% de toda a energia do mundo voltada para a tecnologia da informação devido à inteligência artificial, que ela gasta muita energia. Ela vai buscar muitos bancos de dados, né? Então, esses circuitos gastam muita energia. E o Ceará, em matéria de energia renovável, é o melhor local. Nós temos aqui sol abundante e ventos abundantes. São energias complementares. Agregado a isso, tem o hidrogênio verde, que é uma energia do futuro, que é uma energia que você pode transmitir sem linha de transmissão. É isso. Você tem energia eólica, energia solar, mas você tem que ter redes para transmitir. Sim. Então você usa essa energia com a água para quebrar a molécula da água, da hidrólise. Aí você tem hidrogênio verde. Hidrogênio verde, você pode transportar ele através de amônia e lá ele é energia. Então você está transportando energia sem fiação. Que a Europa é muito carente disso, E inclusive o ainda tem mundo calor. hoje está atrás de energia. Por isso é que o Ceará, além de ter 18 cabos submarinos chegando na nossa costa aqui na Praia do Futuro, ele tem atraído os data centers. Isso. Data centers que estão chegando aí bilionários, né? Falam em 55 bilhões. Se vier a metade disso, é um dinheiro que o Estado Não, nunca esse aí viu. é só para um. Esse Ah, é é? para o data center do TikTok. TikTok com a Esse aí casa já dos ventos, né? chegou. Já está tentando ali fazer as obras de licenciamento ambiental. O Estado do Ceará nunca viu um dinheiro desse, né? Não. E os que estão sendo inaugurados, 1 bilhão, 500 milhões, tal, estão sendo inaugurados aqui todo dia, aqui na Praia do Futuro, né? Todo mês, ou todo 6 meses. Os data centers estouraram, porque as informações vão ter que ser guardadas. E é próximo aos cabos submarinos, né? Não sei se o nome é latência, né? A diferença entre você acionar o computador e receber a resposta, né? São menores, porque os data centers estão perto de você. Então, essa é uma oportunidade de ouro. Se eu fosse governador do estado, eu parar tudo que está fazendo, digo que nós vamos ser Focar só nisso. o estado de energia do Brasil. Porque o mundo todo está querendo energia, está comprando energia. Aí seria um olé grande, viu? Aí eu focaria só em energia. Eu digo, acaba todo o programa que você tiver e vamos focar só em energia, vamos vender energia para o mundo. É o que eu faria. Mas assim, o Ceará, né, assim, o cearense é um grande, ele como passou por dificuldades, ele é um grande criativo, ele é muito criativo, né? Porque ele tem poucos recursos para criar. E a gente está vendo aí grandes empresários, né, sobressaindo. Porque a Fortaleza é o maior PIB do Nordeste. Aqui tem grandes empresários com atuação no Vários mercado bilionários, nacional né? e inclusive internacional. O que acontece assim, de ruim que a gente tem que melhorar muito é a distribuição de renda, né? Para melhorar para todo mundo, não só para poucas É a pessoas. tal partida que você fala, né? Direito de jogar na partida. Nós precisamos melhorar a vida do cearense, não de poucos cearenses. Isso aí é um desafio que a gente tem que pensar para o bem de toda a sociedade, dos nossos filhos. A gente se fecha ali nas castas, né? E pensa que o mundo gira em torno da gente. E essas pessoas estão aqui do nosso lado, né? Tem que resolver fazendo casa como eu faço, investindo na baixa renda. E outras atividades que podem melhorar a vida das pessoas.
Nós estamos agora investindo na nossa casa. Nossa casa vai ser uma casa totalmente sustentável. Zero de energia. Nós conseguimos, com a Caixa, financiar o painel solar dentro do financiamento da casa. Então, a prestação para pagar o painel, R$ 5, Espetacular, R$ 10. espetacular. E com isso também, nós vamos fornecer para o cliente o fogão elétrico. Então, o cara não vai consumir nem energia e nem o fogão. Sensacional. Então, o cara, a prestação dele, que era 400, ele vai economizar aí uns 150, R$ 200 nesses dois itens, né? A prestação dele vai ficar R$ 250 para pagar numa casa, porque ele não vai ter esse custo de energia nem de gás. São poucas as certezas, né, André? Mas o que não é opcional é certeza. Ou seja, o cara vai precisar de energia e vai precisar de fogão, senão ele Com não vive. certeza. Então não tem o que fazer. Não, Sensacional. aí você torna a sua casa sustentável, né? Essa é a sustentabilidade que todo mundo quer. Maravilha. Meus amigos, André Montenegro, enfim, conseguimos aí um espaço na agenda isso. do homem e a gentileza dele, a disponibilidade. E eu quero fazer um agradecimento aqui, André, Obrigado. porque por várias vezes, quando eu tenho algum assunto, né, eu acho que eu preciso de uma luz, eu recorro ao amigo, não tenho vergonha de Que é perguntar. isso. E você é que nos dá essa confiança de perguntar, porque é sempre solícito, sempre Obrigado. gentil. Obrigado. E eu gosto muito de uma frase que diz que as pessoas elas devem ser generosas, se não por natureza, por inteligência. Verdade. Eu acredito que você tem as duas, meu amigo. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Foi demais.